Bom dia, gente. Algumas coisinhas aqui. Primeiro que são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa casa de oração. Você que está online, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você estiver assistindo. Muito bem-vindo também. Estamos felizes de estar juntos aqui. Algumas coisinhas importantes para a gente lembrar é que a gente está tendo uma live de oração às terças-feiras, às 21 horas no Instagram, no nosso Instagram, no Instagram da comunidade. Toda terça-feira, 21 horas, temos ali a nossa live de oração. E aos domingos, às 19 horas, temos estudos bíblicos. Também você vai encontrar o link do Zoom na bio da comunidade no Instagram. Então, se você for para a comunidade no Instagram, você vai encontrar o link do Zoom do nosso estudo bíblico que acontece às 19 horas todos os domingos, ok? Em relação a ofertas e dízimos, as pessoas sempre perguntam. Nós temos aí o nosso Pix, que é o nosso e-mail, pix@umlugarcomunidade.com.br. Está lá. Então, contribua, participe, se envolva. Estamos juntos aí. O rabino Harold Kushner, ele é bem conhecido por um livro que se chama Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Ele escreveu vários livros. E tem um outro que se chama O Quanto é Preciso para Ser Bom. E nesse livro ele diz que na sua comunidade em Nova York, eles usam uma abertura bem interessante. Eles abrem todos os serviços aos sábados dizendo: pelo consentimento das autoridades no céu e na terra, nós permitimos pecadores entrarem e se tornarem parte da congregação. Ninguém estava aqui antes disso. E eu gostaria de abrir hoje assim: pelo consentimento das autoridades no céu e na terra, permitimos pecadores entrarem e se tornarem parte da congregação. Tudo a ver com graça, não é? Hoje a gente começa uma série nova chamada Excluídos Incluídos. E o tema central é graça. Graça é o tema central do Evangelho, é o tema central do cristianismo. E é impressionante quanta confusão ainda existe sobre graça nos meios cristãos. É simples, a mensagem é simples. A mensagem é de que a salvação já é um fato em Cristo Jesus. A salvação está garantida em Cristo. A comunidade religiosa, ela fala sobre graça, mas tem dificuldade de articular isso. A gente fala sobre graça, mas existe aí uma fórmula de graça. É graça, mas e aí? E depois? Como se alguma coisa mais fosse necessária, de fato, para a salvação. E eu cresci nesse conflito, um conflito espiritual, um conflito emocional e um conflito racional também. Que é graça ou não é graça? A salvação está garantida ou ela não está garantida?
E orava e pedia a Deus iluminação e entendimento. E o texto que me via à mente era 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta. Mas era um negócio assim meio estranho, porque a minha graça te basta não soava legal assim. Eu lia aquilo e dizia, estou ferrado, o que eu faço com isso? A minha graça te basta. Basta é assim, é isso aí que você tem, não tem mais. E eu queria mais. Basta é assim, tipo, o que tem para comer? Ah, tem pão com ovo. Legal, eu queria estrogonofe, mas, enfim, o que a gente faz com isso? E demorou bastante tempo até que tivesse acesso a outras versões, até que a nova versão internacional viesse, aparecesse, a gente pudesse ver a coisa de uma outra perspectiva. É interessante que isso no inglês seria assim, My grace is enough for you. Mas se você procurar todas as versões em inglês, as mais antigas e mais clássicas, você não encontra essa tradução. É uma tradução que infelizmente veio para o português, porque ela não abarca tudo. A nova versão internacional, ela diz, a minha graça é suficiente para você. Aí eu vi a luz. A graça é suficiente. Falei, então tá. Então a graça é do meu tamanho. A graça é o meu número. A graça é tudo aquilo que eu preciso e mais. A graça não é um pão com ovo. A graça nem é o estrogonofe. A graça é o banquete inteiro servido. É tudo. É tudo que a gente precisa e mais. A graça, ela nos lembra da relação que nós já temos com Deus. A relação que já é estabelecida. A graça nos diz que o Deus do universo reuniu tudo o que tinha e deu para que tivéssemos acesso, para que tivéssemos salvação, para reforçar e garantir o nosso relacionamento com Ele. Vamos orar. Grande Deus e Pai, muito obrigado porque na cruz nos lembramos do Teu amor por nós. Muito obrigado porque a cruz relembra que temos já estabelecido um relacionamento contigo. Muito obrigado porque a cruz nos mostra que o reino de Deus é chegado e que está entre nós. Muito obrigado porque a partir da cruz nós podemos ter vida abundante. Esteja conosco hoje. Que este dia seja um dia de vida abundante em Ti. Em Teu nome. Amém. Deus se fez presente, encarnou, desceu a essa terra para que todos nós tivéssemos vida. Vamos todos louvar o nome daquele que tudo fez, daquele que se entregou por nós. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente. Nada vem de nossas obras.
iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Em sua morte, em sua vida. Morte e vida em um só lugar. O sangue que verteu junto à mesa, todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O povo que morreu e o sangue que verteu, presente que ele dá. Em sua morte e em sua vida, Deus se fez presente para todos nós, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui agora louvando o nome dele, com liberdade e na certeza de que ele recebe o nosso imperfeito louvor como um incenso suave no seu trono de graça e misericórdia. Louvado seja o nome de Deus, aquele que se fez presente por mim e por você, e que é por causa disso que todos nós não cansamos de agradecer tudo aquilo que temos e recebemos dele, porque sabemos que é um ato de amor, de graça, de misericórdia. Que nós aprendamos a reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, é uma obra maravilhosa dele na nossa vida. A gente tem que aprender a agradecer pelo ar que respiramos, aprender a agradecer pelas coisas simples da vida, que muitas vezes nós não valorizamos. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor está sentado no trono de glória. Porque o Senhor exerce a sua majestade com amor e com misericórdia sobre todos nós. É por isso que nós não cansamos de dizer que teu nome é santo. Que o Senhor é digno. Que digno é o Cordeiro que está sentado no trono e que reina sobre a comunidade, reina sobre as nossas vidas. Por misericórdia, Senhor, não permita que nós rejeitemos o Senhor e a sua majestade. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Santo. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água, água viva. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. O nome de Cristo é poderoso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Se você clamar o nome de Cristo, Ele vai ouvir você. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Como é bonito, Senhor, ouvir a comunidade cantando a plenos pulmões o quanto o Senhor Jesus é importante, o quanto Ele é digno de honra e de adoração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho. Senhor misericordioso. Obrigado pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Obrigado porque através de Cristo todos nós temos acesso a Ti. Todos nós somos salvos e redimidos pelo sangue dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor. Amém, Senhor. Amém. E aí, tudo bem com vocês? Bom sábado, muito bom estar aqui. Muito bom receber vocês aqui também. Estava com saudades e sei que vocês ficaram em boas mãos. Quantos aqui estavam presentes em algum momento da série da pastora Akeldan Feldberg? Todos vocês, uma salva de palmas para ela. Isso aí. Muito boa, né? Muito boa a série. A Akeldan é brilhante e é uma figura também. Sigam ela no Instagram. Ou não, né? Porque ela é meio malhadora e tal. Enfim. Mas que bom que vocês gostaram. Ela mandou muito bem, série muito boa mesmo. A gente está começando uma nova série hoje. A série chamada Excluídos e Incluídos. É uma série que a gente vai trabalhar algum tema, uma parte de um tema, um recorte de um tema, que às vezes é meio complexo para a gente, né? Quando a gente olha para o texto bíblico ele vai, na sua enorme, esmagadora maioria, trabalhar a história de um povo, né? Trabalhar a história de uma família. É uma família que é chamada, e dessa família se constitui um povo, e esse povo dá origem a Jesus Cristo. E, obviamente, é um recorte dentro da humanidade. A Bíblia não fala de todas as situações, ou todos os eventos, ou todas as manifestações de Deus em toda a humanidade, ao longo de toda a história. A Bíblia é um recorte da manifestação de Deus específica em uma família, em um povo, que são os ascendentes de Jesus Cristo, que é a encarnação de Deus, é o Deus encarnado. E aí a gente fala desse recorte, e a gente esquece que esse recorte é um recorte. Ele não é a totalidade das manifestações de Deus. E a Bíblia aqui e acolá vai deixar isso claro para a gente, contando histórias que são histórias de pessoas que, em tese, não são parte dessa família, não são parte desse povo, mas se misturam com esse povo, se misturam com essa família, para, de alguma maneira, abençoar, para, de alguma maneira, fazer a graça de Deus, a misericórdia de Deus brilhar e mostrar que brilha para além dos eleitos, para além dessa família, para além desse povo, em todos os cantos dessa terra. E a gente vai começar com um recorte interessante, uma parte interessante, que são justamente pessoas que poderiam ter feito, ou poderiam ter sido eleitas, poderiam ter feito, faziam parte dessa família e poderiam estar nesse grupo dessa história, dessa narrativa. A gente vai falar primeiro de Ismael, né? A história de Ismael é uma história muito interessante, é uma história muito confusa, talvez, né? Deus aparece para Abraão, Deus promete para Abraão um nome, Deus promete para Abraão uma descendência, e Deus promete para Abraão uma terra. E Deus diz que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão vai ser um canal, uma fonte de bênção para todas as nações da terra, para todas as famílias da terra. E a promessa não se cumpre, a promessa demora, e vai gerando, vai causando uma série de frustrações. E aí, uma desses arroubos de frustração, Sara diz para Abraão: Abraão, Deus está me impedindo de ter filhos. Ela está frustrada, ela está triste, ela não se sente parte dessa promessa que Deus fez. E ela então diz: olha, Deus está me impedindo de ter filhos, então talvez seja o caso de você deitar com a minha serva Agar,
e ter um filho com ela e então cumprir a promessa que Deus fez. Porque se ele prometeu e as coisas estão demorando, a culpa deve ser minha. Né? Sara carregava esse sentimento, essa frustração. E aí, então, Abraão se deita realmente com Agar, isso está lá em Gênesis capítulo 16. E aí, a relação da serva, que agora é aquela que vai carregar o filho da promessa, com a sua patroa, com a sua chefe, né, com a sua senhora, se deteriora muito rapidamente. E o texto diz que Sara tratava Agar muito mal, né? Ela perseguia Agar. E Agar foge. Agar vai para o deserto e Deus aparece para Agar. E aqui é um primeiro aspecto que a gente tem que arregalar os olhos, porque Deus não tinha falado com Sara, Deus não tinha aparecido para Sara, mas Deus aparece e fala primeiro com Agar antes de falar com Sara. E Deus aparece e diz, olha, você vai dar à luz um filho e o nome dele vai ser Ismael. É Deus que escolhe o nome do filho e diz que o nome do filho vai ser Ismael. E eu vou abençoar esse menino e dele vão vir nações, dele vão vir reis, fica tranquila, volte para lá e cumpra o seu papel. E ela volta. E aí desenvolve a gravidez, nasce Ismael. E Ismael é tratado por Abraão com muito amor, com muito carinho. E Abraão chega a considerar que Ismael é o filho da promessa. Tanto é que em Gênesis capítulo 17, quando Deus aparece para Abraão e Deus institui a circuncisão, Deus fala, Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão fala, Senhor, já me deu, cuida de Ismael, que ele seja abençoado por ti. Eu sei que ele é o filho da promessa. E Deus fala, não, o filho que eu vou te dar é o filho que vai vir de Sara. E o nome dele vai ser Isaque, inclusive. Deus dá o nome de Ismael, Deus dá o nome de Isaque. E é só no capítulo 18 que Deus vai falar com Sara. Quando aqueles 3 seres, um deles, Deus aparece para Abraão e eles comem juntos. E aí então Deus fala com Abraão e fala com Sara e promete que Sara é que vai dar à luz ao filho da promessa. Então a gente tem aqui um espelho interessante. Primeiro Deus aparece para Agar, Deus diz qual vai ser o nome do filho, depois Deus aparece para Abraão e aparece para Sara e diz que eles vão ter um filho, e que o nome do filho vai ser Isaque. É Deus quem vai definir e guiar esse processo. Ismael cresce, Ismael é circuncidado ali, né, em Gênesis 17 com seus 13, 14 anos, e aí então depois nasce Isaque. E quando nasce Isaque vai crescendo, e essa diferença de idade aí provavelmente vai criar um estresse, né? Fora aquele processo natural de um filho, né? Digamos, um filho legítimo, digamos assim, o filho de Abraão com Sara ter muito mais privilégios do que aquele filho, digamos assim, o filho bastardo Ismael, que era o filho de Abraão com a serva, com a escrava, com a egípcia Agar. E esse processo é um pouco confuso, porque eles começam a brigar, e aí Sara, novamente, ela chega até Abraão e diz assim, olha, eu quero que você expulse Agar e Ismael daqui, eu quero que você mande eles embora, não quero mais os dois aqui. E diz o texto bíblico que isso pesou demais para Abraão. Abraão ficou muito triste, Abraão ficou muito mal com aquilo, ele não queria fazer aquilo, ele amava o menino, ele amava Ismael. Mas Deus aparece para ele e diz, Abraão, fica tranquilo, obedeça a Sara, mande Ismael embora e fique tranquilo que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar de Agar e eu vou cuidar de Ismael. Deixa comigo. Eu vou dar um jeito nisso daí. E aí Abraão, então, diz o texto bíblico, que ele acorda de manhã, Shakam Babokir. Ele acorda de manhã, levanta de manhã, e ele toma água e comida, coloca sobre os ombros de Agar, e ele dá o filho também para Agar, ou seja, fica subentendido que Ismael era muito grudado com o pai, e aí ele manda Agar embora. E diz o texto que Agar e Ismael vão peregrinar pelo deserto, a água vai acabar, a comida vai acabar, e Agar, com o coração desfalecido, ela deixa Ismael embaixo de um arbusto, numa sombra, e diz o texto bíblico que ela se distancia para ver de longe o filho morrer e depois ela morrer. Uma situação limite. E nesse momento Deus aparece. Diz o texto bíblico que ela chora, o menino chora, e essa é a primeira vez que aparece o verbo chorar na Bíblia. É nesse contexto de Agar e de Ismael numa situação de quase morte. E quando eles choram, Deus escuta o choro.
E Deus aparece e Deus diz: Agar, não se preocupe. Pega o menino, toma o menino pela mão, eu vou cuidar dele, eu vou abençoá-lo, eu vou protegê-lo, eu vou fazer dele uma grande nação, nunca vai faltar nada para vocês. Ele vai ser um menino que eu vou cuidar. E aí diz o texto bíblico que ela levantou os olhos e viu uma fonte de água e foi até lá e viu comida e eles sobreviveram. É muito interessante porque essa dinâmica de Agar, Ismael e Deus vai se repetir no capítulo seguinte, no capítulo 22. Isso tudo acontece no capítulo 21. No capítulo 22, Deus aparece para Abraão e Deus manda Abraão sacrificar o seu filho. Deus manda Abraão sacrificar Isaque, o filho da promessa. E o texto bíblico diz que Abraão, Shakam Baboker, levantou pela manhã e ele tomou servos, colocou lenha, colocou fogo, colocou o cutelo e tomou o menino e eles partiram para o lugar. E chegando nesse lugar, Abraão deveria sacrificar seu filho, ele deveria matar Isaque. E naquele momento de quase morte de Isaque, quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaque, Deus intervém. E Deus diz: não mate o menino, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você me teme. E diz o texto bíblico que Abraão levanta os olhos e vê um cordeiro para ser o sacrifício. Tem uma série de repetições de verbos no capítulo 21 e no capítulo 22. Novamente funcionando como um espelho. Há uma jornada, há uma peregrinação de Agar com Ismael, há uma situação de quase morte e há a intervenção divina. Deus salva Ismael. E no capítulo 22 há uma jornada, uma peregrinação de Abraão com Isaque. Há uma situação de quase morte. E Deus intervém e Deus salva Isaque. Ou seja, Deus não salva só o filho da promessa. Deus não salva só o filho dos nobres. Deus não salva só o filho prometido. Deus salva o filho indesejado. Deus salva o filho da escrava egípcia. Deus salva o menino que ninguém queria. E Deus salva o menino mais esperado. Porque Deus não cuida só dos seus eleitos. Deus cuida de todos. Porque Deus não salva apenas os seus eleitos, Deus salva a todos. Porque a bênção e o alcance das ações de Deus vão para muito além daquilo que nós chamamos de povo de Deus. E a segunda vez que aparece o verbo chorar na Bíblia, também é com um primogênito. Porque Ismael era o primogênito de Abraão com Agar. E a segunda vez que aparece o verbo chorar na Bíblia é com o primogênito Esaú. A história continua, Isaque se casa com Rebeca. Vocês lembram mais ou menos da história, aqueles que conhecem. Rebeca não podia ter filhos, como Sara não podia ter filhos. Ela reclama com Isaque, Isaque faz alguma coisa, Isaque ora e o ventre dela se abre. E ela fica grávida. Mas a gravidez dela é tão difícil, tão bizarra, que ela vai orar para Deus, porque a barriga dela tinha uns gêmeos e eles brigavam entre si. O verbo ratsats. Eles brigavam, eles se empurravam dentro de si, dentro dela. E ela vai reclamar com Deus, o que está acontecendo aqui? E aqueles pais, né? Que as mães são mais acostumadas com isso, mas os pais que acompanharam a gravidez ou as gravidezes, né, da esposa, sabem que tem um momento que a parada vira meio alienígena, né? A barriga está lá e tal, e de repente começam umas pontas, assim, uns negócios assim, né? A barriga fica meio disforme para um lado e depois para o outro, que é a criança chutando, né? E parece que cada chute a parada vai romper, a barriga vai romper, vai sair uma mão, tipo do Alien mesmo, e puxar alguma coisa e tal. E imagina, a gravidez dela estava tão ruim com as crianças brigando dentro dela. Então imagina que era duas mãos para lá, uma empurrando, soco, pontapé e tal, um lance meio de chave de braço, chave de perna, tudo rolando aqui na barriga. E Rebeca vai reclamar com Deus e fala assim: não estou aguentando, o que está acontecendo? E ele fala: tem duas nações dentro de você. Eles estão brigando, eles estão disputando quem vai nascer primeiro, mas eu quero que vocês saibam que o mais velho vai servir ao mais novo. E aí nasce Esaú primeiro, nasce peludo, vermelho, o nome dele é Esav por causa disso, porque ele é peludo e vermelho. E aí nasce depois Jacó, segurando o tornozelo do irmão. Jacó
vai ser o menino pacato, o caçula pacato, vai ficar em casa. Esaú vai ser o cara independente, que vai desbravar o mundo, o caçador. O que também é curioso, né? Tem até um meme recente. Memes são engraçados, tem vários de vocês que me mandam meme, eu gosto. E aí tem um meme engraçado que é o filho mais velho comendo sorvete, ou, sei lá, fruta, e tem um potinho, ele está sentadinho na cadeira, com a roupa limpa, com uma colherzinha, comendo direitinho, né? Aí tem um segundo que já está meio zoado, e o terceiro está lambendo o chão com um cachorro, né? Parece que vai do mais velho para o mais novo vai sendo meio largado, né? Mas aqui acontece o contrário. O Esaú é o cara independente, largado, que vai para o mundão, e Jacó é o cara certinho, que fica em casa, fica com a mãe, cozinha, cuida das coisas e tal, papapá. E diz o texto bíblico que Esaú era amado pelo pai e Jacó era amado pela mãe. E Esaú sai para caçar, e nem sempre a caça funciona, nem sempre você consegue comida. Você está lá, dependendo da sua força, dependendo de encontrar animais, encontrar comida. E Esaú não encontra nada, ele volta, sabe-se lá de quantos dias de caça, e ele volta com muita fome. Diz o texto bíblico que ele estava morrendo de fome. Aí tem um paralelo também com Ismael, que estava morrendo de fome e de sede. Mas Esaú está morrendo de fome. E quando você está morrendo de fome, você fica com um humor terrível e nada faz sentido, você fica bravo com tudo. Eu fico bravo, quando eu estou com fome, eu fico bravo. Isso acontece sempre. Que eu fico com fome. E ele volta e ele encontra o irmão cozinhando umas lentilhas vermelhas, e ele fala, pô, me dá de comer que eu estou morrendo de fome. E tem sempre aquele negócio, né? Você fala assim, mas será que fulano estava morrendo de fome? Quando você está morrendo de fome, a fome é subjetivo. Tem gente que tem pouca fome, tem gente que tem muita fome. Tem gente que come às 8 e ao meio-dia está morrendo de fome. Tem gente que não come um dia e não morre de fome. Mas Esaú estava morrendo de fome. Eu entendo ele, me relaciono com ele. Estava com fome. Ele fala, me dá esse prato de lentilha. Eu falo assim, e aí Jacó falou, não, não é assim não. Você quer o prato de lentilha? Vamos fazer um negócio. Jacó não tem um pingo de misericórdia com Esaú. E aqui a gente sempre pinta Esaú como um cara que não controla o próprio apetite, né? Um cara que está com fome, quer comer agora. É um cara imediatista, um cara que não controla os desejos, as necessidades. Mas Jacó aqui também não está em cores muito bonitas, porque ao ver irmão com necessidade, ele não pensa em ajudar o irmão. Ele pensa em fazer negócio. Ele fala, ó, é o seguinte, eu te vendo a comida, eu te dou um prato de lentilha, você pode comer aí, tranquilo, você sabe que eu cozinho bem também, e aí você me vende o direito de primogenitura. E na cabeça de Esaú isso faz todo sentido. O que adianta o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Eu vou morrer de fome e você vai ser o primogênito de qualquer jeito. Então, tá certo. E ele desprezava, diz o texto bíblico, que ele desprezava a primogenitura, porque para ele não fazia sentido. Tá bom, venda a primogenitura como um negócio. A história prossegue. Um dia, Isaac, um cara meio pessimista, Isaac é legal porque ele fala assim, Esaú, ele chama Esaú e fala assim, Esaú, eu estou morrendo. Então vai lá, caça aquela comida que você sabe que eu gosto. E parece que Esaú tinha um relacionamento bom com o pai, porque ele cozinhava para o pai também. Caça aquele bicho que você sabe que eu gosto, faz aquela comida que você sabe que eu gosto, daquele jeito, aquele tempero e tal, e traz para mim que eu estou morrendo e quero te abençoar. Só que Isaac ainda vai viver para caramba depois disso. É um cara meio pessimista, tem vários assim, vou morrer, né? O cara tem vários assim por aí, né? Mas nunca morre. O caso de Isaac, ele vai viver ainda um tempão ainda, vai ficar vivo. E aí a mãe, Rebeca, a mãe de Esaú, e a mãe de Jacó, tem que lembrar que ela é mãe dos dois, escuta a conversa, chama Jacó e fala, Jacó, vou preparar o esquema aqui, você vai levar para o seu pai, porque seu pai vai dar a primogenitura, e eu sei que você tem que ser o que vai receber essa bênção. Então vai lá, eu vou fazer a comida aqui, que eu sei que seu pai gosta, se veste como Esaú, pega uma roupa de Esaú, bota o cheiro de Esaú, bota uns pelos aí e tal, e Jacó se fantasia de Esaú, leva a comida para o pai fica em dúvida, Jacó engana o pai, amando da mãe, e o pai abençoa Jacó. E uma parte da bênção que o pai dá, a gente encontra lá em Gênesis capítulo 27, diz assim, ó. Ele se aproximou, beijou, quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac abençoou, dizendo, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Ele acha que é Esaú, mas aí é Jacó. Que Deus lhe conceda do céu orvalho, e da terra gordura, com muito cereal e muito vinho. Então ele abençoa Esaú, ou Jacó, achando que era Esaú, com uma bênção de orvalho e com uma bênção de gordura da terra.
Termina essa bênção, Jacó sai, Isaac acha que abençoou Esaú, mas abençoou Jacó, e entra Esaú. Entra Esaú com a comida, Jacó tinha saído, já tinha se escondido, sei lá para onde tinha ido. Isaac sente o cheiro e fala, o que está acontecendo? Ah, pai, sou eu, Esaú trouxe a comida que você pediu e tal. Não, mas eu acabei de dar a bênção para você, como assim? Discussão, o pai fala, Esaú, não tem o que fazer. Eu abençoei Jacó e agora já era. Diz o texto bíblico que Esaú chora em alta voz. Chora em alta voz. E aí ele ainda pede para o pai, ele implora, pai, por favor, eu te imploro, não tem uma bençãozinha para mim aí, não tem um negocinho que você pode dar para mim de benção? E aí Jacó fala, ou Isaac fala, não tem mais nada para você. E aí diz o texto bíblico que Esaú chora de novo. Ele fica frustrado. Ele não está só frustrado porque ele não recebeu a bênção da primogenitura, ele está frustrado porque ele foi enganado pelo irmão, ele foi enganado pela mãe, pela própria mãe. Jacó enganou o irmão, mas a mãe enganou o irmão. O filho, né, no caso. A mãe enganou o próprio filho. Esaú fica furioso e ele promete que vai matar Isaac. Ou promete que ele vai matar Jacó. Mas olha a bênção que Isaac acaba dando para Esaú. Infelizmente, nas nossas Bíblias, a tradução está ruim. Mas a tradução mais literal seria capítulo 27, verso 39. Veja, Esaú, que sua morada desfrute da gordura da terra e do orvalho dos céus acima. E aí depois ele vai dizer, verso 40, mas você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão, até quando você não suportar mais, e aí você arrancará do pescoço o jugo. Então ele dá uma bênção para Esaú estranha. A primeira parte é uma repetição da bênção que Isaac deu para Jacó. Orvalho e gordura da terra. Você vai ter essas bênçãos materiais. Mas, Esaú, você vai servir Jacó. E vai ser tão pesado o jugo que uma hora você vai arrancar esse jugo do pescoço. Rebeca vê que o Esaú está nervoso, que quer matar Jacó. Manda Jacó embora, manda para a casa da família. E é interessante, vocês podem ler isso depois, no início do capítulo 28. Quando Isaac sabe que Jacó é Jacó, ele fala que o Senhor te abençoe, que te dê a terra que prometeu a Abraão, que te dê uma descendência e etc e tal. Ou seja, quando Isaac sabe que Jacó é Jacó, ele abençoa Jacó com a bênção de Abraão. Mas ele queria dar uma bênção para Esaú, que era a bênção da primogenitura, mas ele não pode. Porque ele acaba abençoando Jacó 2 vezes. E a Esaú nenhuma. Quando Esaú vê que o pai e a mãe mandaram Jacó para casar com alguém da família, ele também vai pegar mais uma esposa. E ele vai para a terra do tio dele, Ismael, para casar com uma das filhas de Ismael. A história continua, o texto bíblico vai focar apenas em Jacó. Jacó se casa, tem aquela experiência com Labão, vai trabalhar 14 anos para o sogro, casar com as 2 filhas dele, vai ter uma brigaiada na família, as irmãs brigando para ter mais atenção de Jacó, ele vai ter um monte de filho, com as servas de Lia, com as servas de Raquel, com a própria Raquel vai ter um, com Lia vai ter um monte, e aí Benjamim vem depois, né, de Raquel. Com esse monte de filhos, ele vai embora da casa de Labão, vai voltar para a terra dele. E nessa jornada de volta, ele ouve falar de Esaú. Ele ouve falar que Esaú ficou sabendo que ele está voltando. E que Esaú reuniu um grupo de homens para ir ao encontro de Jacó. E Jacó volta com aquela imagem de Esaú de 14, 15, 16 anos antes. Aquela imagem de Esaú furioso. Isso é uma coisa interessante que a gente faz, né? Às vezes a gente conhece pessoas em circunstâncias específicas, em momentos específicos, e a gente tira uma foto daquilo, né? E às vezes passam 10, 15, 20 anos e a gente continua com a mesma foto, a gente não atualiza a foto das pessoas. Mas as pessoas mudam, algumas evoluem, outras involuem, mas elas mudam. E a gente precisa atualizar a foto das pessoas, elas não são as mesmas. Jacó tinha a impressão daquele irmão furioso que queria matá-lo. E aí Jacó vai e arma um esquema, fica angustiado, e ele divide o acampamento dele, ele faz um negócio, manda presentes na frente
para amolecer o coração de Esaú, vou mandar cabra, boi, roupa, vou mandar um monte de coisa para ver se eu compro a tranquilidade para seguir minha jornada, para Esaú ficar de boa. Quem sabe eu não pagando, Esaú não fica de boa. E aí ele está tão desesperado, tão angustiado, que todo mundo vai embora, ele fica sozinho. E ali na região do Jaboque, uma pessoa encosta nele, um ser encosta nele, melhor dizendo, e eles lutam a madrugada inteira. Jacó está lutando pela sua vida. E no amanhecer do dia, aquele ser toca de maneira poderosa nas juntas de Jacó, e Jacó sente aquela dor, ele percebe que ele não está lutando com um ser humano, e aí ele fala, não vou deixar você embora se você não me abençoar. E Deus abençoa, troca o nome de Jacó para Israel, que uma das possibilidades de Israel é aquele que luta com Deus. E aí Jacó chama aquele lugar de Peniel, que ele diz, aqui eu vi a face de Deus e sobrevivi. O capítulo do encontro entre Jacó e Esaú, capítulo 33, começa dizendo o seguinte, que Jacó dividiu o acampamento, mandou as servas na frente, um grupo, depois mandou Lia no outro grupo, depois mandou Raquel e as servas no outro grupo, e ele mesmo passou à frente para ir primeiro se encontrar com o irmão. No capítulo 33, verso 3, diz que Jacó se curvou no chão ao ver o irmão 7 vezes. Mas a gente lembra que no capítulo 25 da profecia diz que o mais velho serviria ao mais novo. E quando Isaac deu a bênção para Esaú, diz que Esaú serviria ao irmão mais novo. Mas aqui quem se curva em sinal de humilhação é Jacó. Quem sabe para amolecer o coração do irmão. Verso 4 diz que, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Esaú vê o irmão, Esaú corre, Esaú se joga no pescoço do irmão, Esaú beija o irmão. E eles dois choram. Quanta coisa está envolvida aqui, né? 14, 15, 16 anos de uma história de traição, de mentira, de engano. E quando Esaú vê o irmão que o enganou, que o traiu, que o enganou, que o passou para trás, que roubou a primogenitura dele, a bênção do pai, Esaú corre. Esaú abraça o irmão e se joga no pescoço do irmão. Vocês lembram o que Isaac falou para Esaú? Você vai servir o seu irmão mais novo, e quando esse serviço for muito pesado, você vai arrancar o jugo do seu pescoço. Tem pescoço lá. Tem pescoço aqui. Na bênção, era um fardo que Esaú ia carregar. E aqui, nessa história do encontro, nós vemos que Esaú não considera um encontro com o irmão um fardo. Mas ele se lança no pescoço do irmão para beijar o irmão. E ele beija o irmão. E eles choram. A gente sabe porque os dois estavam chorando. Jacó chorava por culpa. Jacó chorava por medo, por saber o que ele tinha feito com o irmão. Esaú chorava por finalmente encontrar o irmão e ter perdoado o irmão. O que é mais interessante quando você lê a história é que em nenhum momento Jacó pede desculpa. Em nenhum momento da narrativa aparece Jacó dizendo, Esaú, foi mal, mano. Mandei malzão, cara. Não devia ter feito o que eu fiz. Me perdoa. Eu sei o que eu te causei. Eu sei a dor que eu te causei. Jacó não pede perdão. Mas Esaú perdoa mesmo assim. E ele chora de felicidade. Beija o irmão. E aí ele pergunta para saber quem que é esse pessoal que está contigo. E Jacó apresenta, não, esse daqui é minha família. Esse daqui são meus filhos. E eles trocam ali algumas palavras. E aí Jacó começa, olha, aceita os presentes que eu te dei. Esaú diz, não, mano, eu fui abençoado por Deus também, fica tranquilo, eu tenho bastante, eu não preciso.
E aí Jacó fica insistindo, não, aceita, aceita, aceita. E aí, acho que para apelar, né? Jacó fala uma frase muito bonita. Jacó diz, não aceita, porque o jeito que você me recebeu, eu vi a face de Deus em você. E Esaú fala, bom, se é assim, eu vou aceitar. E ele aceita. E aí eles conversam mais um pouco, Esaú pergunta se ele quer ajuda, se precisa de alguém para proteger eles na jornada, não precisa, tal. Cada um vai para um lado. Agora olha que interessante. Na sequência do texto, Jacó luta com Deus e diz que viu a face de Deus e chama aquele lugar Peniel. Porque ali ele lutou com Deus e foi abençoado e sobreviveu. E agora, quando ele encontra Esaú, ele diz, em você eu vi a face de Deus. Porque ao encontrar com o irmão, ele sobrevive também. Nos dois momentos, no encontro com Deus e no encontro com Esaú, Jacó, que é o herdeiro da promessa, que é o eleito de Deus, é abençoado por Deus e abençoado pelo seu irmão, a quem ele tinha feito mal. Essa história, essas duas histórias mostram para a gente que a eleição não tem a ver com mérito. Que a eleição não tem a ver com ser mais bonzinho ou menos bonzinho. Que a eleição não tem a ver com o cuidado de Deus ou não. Porque Deus cuida dos seus. Não importa se herdeiros da promessa, da descendência, das bênçãos, como Isaac, ou não, como Ismael. E Deus também mostra nessas duas histórias que muitas vezes os seus eleitos, aqueles que recebem a promessa e a missão de abençoarem, muitas vezes são arrogantes e cheios de si a ponto de não pedirem desculpa pelo mal que causaram. E mostra que aqueles que não foram os eleitos, não foram chamados, não foram os escolhidos, podem sim representar e mostrar a face de Deus, perdoando e sendo gracioso como Deus é. É interessante que a história de Esaú e Jacó começa com ratsats, briga, luta, empurrão dos filhos de Rebeca no ventre. E a história termina com o verbo ratsá, que é favor. Jacó encontra favor. Jacó é abençoado. Esaú é abençoado. Esaú encontra favor. E Jacó encontra favor nos braços e no beijo do irmão também. Deuteronômio capítulo 2 e Josué capítulo 24. Deus vai falar para Israel o seguinte: não entrem na terra de Esaú. Não entre na terra de Edom e de Seir, que são descendentes de Esaú, porque eu dei essa terra para eles. Eu abençoei eles com essa terra. Vocês não têm direito de entrar lá. Ou seja, Deus abençoa Ismael com terra e com descendência. Deus abençoa Esaú com terra e com descendência. Porque as bênçãos de Deus não se limitam a um povo, a uma família, a um grupo, a uma comunidade, a uma igreja, a um ou outro indivíduo. As bênçãos de Deus são espalhadas por todos os lados. Porque a graça de Deus é maior, mais plural, mais inclusiva do que todos nós podemos crer ou imaginar. 2 primogênitos descartados. 2 primogênitos que se transformaram em segundos nas suas respectivas famílias. Mas 2 primogênitos que foram tratados e considerados filhos de Deus e abençoados abundantemente, porque eram filhos de Deus de fato e de verdade. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça, a Tua misericórdia e as Tuas bênçãos são maiores e mais inclusivas do que nós podemos supor e imaginar.
Muito obrigado porque nessa história de Ismael e de Esaú, muitos de nós que não nos sentimos parte, muitos de nós que por muitas vezes somos alijados do contato da nossa própria família, da nossa própria comunidade de fé, pela Tua graça podemos ser incluídos nas bênçãos e nas promessas. Porque Tu não és um Deus apenas de uma família, apenas de um povo, apenas de uma igreja. Tu és o Deus de todos os lugares. Muito obrigado por incluir a todos, abençoar a todos, amar a todos e derramar a Tua graça e o Teu favor sobre todos. Senhor, que os outros possam ver nos nossos olhos, nas nossas ações, na nossa fala, que eles possam ver a Tua face. E que nós também, ao olharmos para os outros, que não são da nossa família, que não são do nosso povo, que não são da nossa comunidade, que nós possamos olhá-los e também ver a face de Deus. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Descubro quem eu sou, Tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, Tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em Teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou Teu. Tu és o bom pastor, Tua palavra me diz. Feliz em meio à dor, Tua bondade me persegue.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um abraço, bom sábado e até semana que vem.